Quero falar agora sobre Matheus Pereira. O meio atacante, o grande craque do atual elenco do Cruzeiro, será anunciado nas próximas horas como reforço em definitivo do Cruzeiro. Vale a lembrança de que ele está emprestado pelo Al Hilal somente até o mês de junho, até o fim desse mês. E existia uma preocupação grande, até porque entre Cruzeiro e Al Hilal estava tudo acertado. Cruzeiro aceitou todas as exigências do Matheus Pereira em relação a salário, tempo de contrato e luvas, mas o jogador não assinava esse papel. O acordo, enfim, foi fechado com o atleta e a ideia do Cruzeiro é fazer esse anúncio nas próximas horas. Matheus terá contrato com o Cruzeiro até 2026. Operação junto ao Al Hilal vai custar 5 milhões e meio de euros por 50% dos direitos econômicos. Dá para dizer que o Matheus Pereira terá de longe o maior salário do elenco do Cruzeiro e um dos principais do futebol brasileiro no top 10. Só para lembrar que enquanto ele estava emprestado ao Cruzeiro, a Raposa pagava R$ 1 milhão mensais, o restante era completado pelo Al Hilal, agora cabe ao Cruzeiro assumir 100% dos custos. Quinta compra da era Pedrinho BH, o novo dono da SAF do Cruzeiro já havia fechado as aquisições do Cássio, do Caio Jorge e do Lautaro Dias, também ficou em definitivo com o João Marcelo, que estava emprestado pelo Porto. Novo alvo do Cruzeiro, Jonathan Jesus, zagueiro do Ceará, um dos atletas mais promissores da Série B, multa rescisória de 6 milhões de euros. O que o No Ataque apurou sobre esse zagueiro do Ceará? O que você me diz do Jonathan Jesus, meu caro Gão? É um bom zagueiro, Leopoldo Siqueira, um bom zagueiro também. Daqui a pouco passa informação sobre outro zagueiro que o Cruzeiro também está conversando. O valor do Jonathan Jesus é de 6 milhões de reais para uma negociação aqui dentro do Brasil. Para fora do Brasil, 6 milhões de euros. O Cruzeiro aproveitou, tá uma certa pichincha. E aí, meu amigo, tá assim de olho no Jonathan Jesus, que apesar de muita gente questionar, poxa, mas tá vindo do Ceará e tal, é um bom zagueiro sim, tá? A outra informação agora sobre Mina. Esse é o que todo mundo tá realmente interessado aí nesse momento. O Cagliari, a informação que a gente tem, o Cagliari acenou querendo fazer com que aquela cláusula de renovação pela permanência do Cagliari na Série A do Campeonato Italiano mantivesse o Mina por lá. Mas o Mina sabe que agora é hora de você sentar, dar uma acalmada, não tem propostas ainda na Europa para ele. E voltando para a América do Sul, a preferência pelo Cruzeiro, principalmente pelo relacionamento do Alexandre Matos com o staff do jogador. E aí vamos esperar então, porque agora ele está lá na seleção colombiana, mas já está rolando conversas para que o Mina possa vestir a camisa do Cruzeiro. E esse, tô torcendo bastante para que chegue aqui no Cruzeiro, viu, Leopoldo Siqueira? Não preocupado com o adversário, não? Não, o adversário tem que voltar naquele patamar que tá o Galo. Né? Você Tá tem longe que ver aí? as postagens dos atleticanos nas redes sociais, meu amigo. Os caras estão comentando tudo do Cruzeiro aí. Toma cuidado. Faz parte, você falar do adversário, óbvio que faz parte. Agora, para chegar no patamar que tá o Galo hoje, vai demorar, você sabe disso. Agora o Não Pedrinho... é assim da noite pro dia que acontece. O Pedrinho contratou 3 jogadores mas o Pedrinho entrou com muita animação, né? Vamos ver até onde ele vai querer pôr dinheiro, né? Nesse Porque momento... tem muito custo, o Pedrinho ainda tem 700 milhões para pagar. Então, assim, ele está com muita vontade e o Cruzeirense está feliz, né? Porque tem mais gente pintando para o ataque e não deve parar apenas no argentino Lautaro Dias. Boa tarde, Guto. Para você, para o Henrique, para todo mundo ligado no Globo Esporte, o Cruzeiro anunciou que chegou a um acordo com o Independiente del Valle do Equador para contratar o atacante argentino Lautaro Dias, de 26 anos. O Cruzeiro vai pagar 3 milhões de dólares, cerca de 16 milhões de reais, por 70% dos direitos do jogador, que deve vir a Belo Horizonte na semana que vem para fazer exames médicos e, se for aprovado, assinar contrato por 4 temporadas. E o Cruzeiro está quente no mercado, quer mais jogadores, está muito interessado no volante Matheus Henrique, do Sassuolo da Itália. Jogador de 26 anos, campeão olímpico com a seleção brasileira em 2021, apareceu muito bem no Grêmio. Nessa temporada ele foi bem no clube italiano, só que o Sassuolo foi rebaixado para a segunda divisão. E aí deve vender alguns jogadores. O Matheus Henrique possivelmente vai ser negociado. O Cruzeiro espera uma sinalização do clube italiano para fazer uma proposta que deve chegar a 6 milhões de euros, cerca de 34 milhões de reais. Pessoal, para fechar, uma notícia de agora há pouco, o atacante Arthur Gomes tinha expectativa de voltar amanhã, mas ele voltou a sentir um problema na coxa esquerda e não deve ficar à disposição. Marcelo. O Cruzeiro fechou a preparação para o duelo diante da equipe do Cuiabá, a partida nesta quinta-feira, 7 horas da noite, Mineirão, que vai receber aí um bom público
mais de 20 mil ingressos vendidos, ainda tem cerca aí de 10 mil bilhetes à disposição do torcedor, ingresso.cruzeiro.com.br. O time fechou a preparação e deve ter apenas Kaique como novidade. Isso porque o Arthur Gomes ele voltou a reclamar de um incômodo na coxa. Uma informação até antecipada pela Itatiaia, pelos colegas Pansieri e Guilherme Pio, e a gente confirmou que o Arthur não vai para esta partida. Vamos aguardar aí, a lista dos relacionados vai sair muito provavelmente no início da noite, e aí o Cruzeiro divulgando quem vai para este compromisso diante do Cuiabá. Sem Arthur Gomes, Gabriel Veron recebe mais uma oportunidade de iniciar terceiro jogo seguido do Gabriel Veron sendo titular, que ele possa aí evoluir com essa sequência que vem recebendo do técnico Fernando Seabra. Fica a expectativa quanto a Arthur Viana, se o jovem centroavante vai ser relacionado para este compromisso, ele que vem treinando normalmente com o elenco profissional na Toca da Raposa 2. Outras informações importantes da Toca da Raposa 2. O Gabriel Lima, CEO do Cruzeiro, está mesmo para sair do clube. Ele deve ficar até finalizar toda a negociação da venda por parte do Ronaldo. Ainda tem aquela questão do CAD de aprovação, de assinatura de toda a documentação, e aí ele ficaria ali numa espécie de transição até finalizar todo este período. O Gabriel Lima, que era CEO na época do Ronaldo, ficou este momento de transição com o Pedro Lourenço, mas realmente a informação é que ele está de saída. Vamos aguardar mais informações sobre o Gabriel Lima, que está muito valorizado, inclusive no mercado, deve receber aí outras propostas e vamos ver qual é a ideia do Pedro Lourenço para a vaga do Gabriel Lima, o que o Pedro pretende fazer nesta parte administrativa. É uma tendência natural de que todos os outros diretores ali ligados ao Ronaldo, aos poucos eles vão deixando a SAF agora que é comandada pelo Pedro Lourenço. Ontem a gente tinha falado, e hoje também até no nosso Números do Jogo KTO, no programa das 11h30 da manhã, sobre o Robson Pires, anunciado como diretor institucional, e ele esteve no Cruzeiro de 2003 a 2018, e aí o Robson Pires ele chegou a entrar com uma ação na justiça, estava na lista dos credores, ou está na lista dos credores na RJ, na recuperação judicial. E eu tinha falado mais cedo que pelo menos ele deveria desistir da ação. Isso vai acontecer, é uma informação que foi confirmada pelo Cruzeiro, ele tinha uma ação aí de R$1 milhão, se não me engano, então fica aqui a informação, ele vai desistir e isso deve ser homologado muito em breve sobre o Robson Pires, que agora é diretor institucional na gestão do Pedro Lourenço. O Cruzeiro se prepara para receber um novo atacante de peso, Lautaro Dias, um argentino de 26 anos que chega com credenciais promissoras. Apesar de uma lesão recente que o afastou dos gramados por um tempo, Dias coleciona gols em times brasileiros, incluindo 2 contra o goleiro Cássio, que agora será seu companheiro de equipe. 2 gols contra o Corinthians na Libertadores de 2023, um deles na Neoquímica Arena. 1 gol contra o São Paulo na final da Sul-Americana de 2022, abrindo o placar da vitória por 2-0. 1 gol contra o Palmeiras na Libertadores de 2023, no Allianz Parque, marcando seu retorno após a lesão. Em novembro de 2023, Lautaro sofreu uma lesão no ombro direito que o tirou dos gramados por um período considerável. Apesar da gravidade da contusão, ele se recuperou e voltou a atuar em maio deste ano. Começou a carreira no Estudiantes de Caseros, na Argentina. Teve destaque no Vila Dálmine da B Nacional Argentina, em 2022. Transferiu-se para o Independiente Del Valle em 2022, por $5 milhões. No Del Valle, conquistou 4 títulos: Sul-Americana, Recopa Sul-Americana, Copa Equador e Supercopa do Equador. Marcou 16 gols em 59 jogos pelo Del Valle. Contratado pelo Cruzeiro por R$16 milhões, $3 milhões por 70% dos direitos econômicos. Assinou contrato de 4 temporadas com a equipe celeste. No Del Valle, atuava mais pelos lados do campo, principalmente pela esquerda. A torcida cruzeirense espera que ele se adapte rapidamente ao futebol brasileiro e se torne um dos principais jogadores do ataque da equipe. E aí, galera, o que acharam? Deixe nos comentários.
Não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!